Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1. A gente vai ler dos versículos de 1 a 13. Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 13. Amém? Todos acharam? Vamos orar primeiro, mais uma vez, antes da gente passar para o texto. Não, tranquilo. Curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor, nos concentramos na tua presença nesse momento. Nos concentramos na tua palavra. Pedimos a Ti que a Tua palavra nos encha, não de nós mesmos, não da nossa vontade, não daquilo que desejamos, mas da Tua presença, da Tua palavra no nosso coração, que ela nos fira, que ela nos humilhe, que ela nos coloque no nosso devido lugar, como servos Teu, como obedientes a Ti, como adoradores de Ti. Nossa vida só tem algum significado se estivermos na Tua presença. O Senhor é o que temos. O Senhor é o nosso bem. O Senhor é a nossa vida. É o motivo da nossa vida. Por isso, fala conosco. Que Tua palavra nos constranja para que possamos Te adorar, entregar de fato nossa vida diante de Ti. Sem Tua presença não há vida. Sem Tua presença não há significado para nada que fazemos. Toma conta de nós. Toma conta do nosso coração. Toma conta da nossa mente. E que o Senhor seja exaltado e glorificado através de nossas vidas. É nossa oração, Senhor. Fala conosco. Em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelo de camelo, cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás, e estava com as feras e os anjos o serviam. Amém. O negócio está quente mesmo aqui, viu? O tema da
da nossa mensagem é o anúncio do rei. Sem mais delongas, né, pelo tempo, deixa eu dividir aqui a nossa mensagem. A gente vai dividir ela em 3 partes, que está aí dos versículos de 1 a 8. Você tem aí a identidade do rei. A segunda parte está aí dos versículos de 9 a 11. Você tem aí o rei e a criação, né? Como o rei interage com a criação, ou no caso aí a nova criação. E finalmente o rei e a tentação, versículos de 12 a 13. Interessante é que no Evangelho de Marcos você tem aí algumas, vamos dizer assim, particularidades, né, que você não encontra nos outros. Uma delas, que é bem curiosa, são os milagres de Jesus, né? Você tem alguns milagres que, vamos dizer assim, aos nossos olhos são um pouco esquisitos, né? Vou dar um exemplo. Jesus ele vai curar um homem que não ouve muito bem e que também não fala muito bem, né? Meio gago ou algo do tipo. Ele cospe, faz saliva e toca na língua do homem, né? Então, ele cospe, faz saliva, coloca nos olhos. Então, são milagres que aos nossos olhos são um pouco esquisitos, né? Estranhos, né? Outra coisa também de particular de Marcos é que Jesus ele está sempre em ação. Jesus ele está sempre saindo de uma cidade e indo para outra. Sempre num barco, sai do barco, vai para a cidade, sai da cidade, vai para outra. Você nunca vai encontrar um Jesus parado. Outra particularidade também de Marcos, embora você encontre, vamos dizer assim, alguns fragmentos, vamos dizer dessa forma, nos outros evangelhos, é que os discípulos são mais incrédulos do que nunca. Eles não entendem nada do que Jesus fala. E aí Jesus, como diz aquele comediante, né, tem que explicar detalhe por detalhe, né, nos mínimos detalhes, né, porque eles não entendem nada. Uma outra curiosidade também desse evangelho é que ele retrata um Jesus como servo. Embora os outros também trabalham nesse assunto, mas o evangelho de Marcos ele é mais, vamos dizer assim, incisivo nesse assunto. Jesus é servo. É por isso que você não encontra um Jesus parado. Ele está em constante movimento. Um servo, portanto, não pode estar parado. Ele tem que estar trabalhando para o seu Senhor. Assim é Jesus no Evangelho de Marcos. Uma outra curiosidade também é que o Evangelho de Marcos ele descreve, eu diria que até mais do que Lucas, a humanidade de Jesus. Por quê? Você vê um Jesus que ora está extremamente alegre, né, com os seus discípulos. É um Jesus que a hora está com tanto, vamos dizer assim, ira daqueles que não creem, né, que ao ponto de compungir-se o coração. Né? Então você vê um Jesus, vamos dizer assim, com os nervos, se é que eu posso colocar dessa forma, à flor da pele. Ora triste demais, ora alegre. Então você tem toda essa parte, vamos dizer assim, essa particularidade no Evangelho de Marcos, que você tem nos outros, mas que em Marcos é mais incisivo, descrevendo assim, mais ainda a própria humanidade de Jesus. Então, só algumas curiosidades aí para a gente refletir um pouco. Né? Muito bem, então, vamos lá, né? Vamos para a primeira divisão aí do nosso texto, que é a identidade do rei. Versículo de 1 a 8, diz assim. Ele começa dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu queria, antes de continuar, parar um pouquinho aqui e refletir sobre isso aqui, ó. Evangelho de Jesus. Preste atenção que o Evangelho, essa boa nova, o fato de Jesus morrer, ou ele iria morrer no caso aqui, pelo seu povo, o Evangelho diz respeito exatamente a Jesus e não a nós mesmos. A gente não pode mudar o Evangelho. A gente não pode pegar o Evangelho e transformar ele conforme a nossa imagem, conforme aquilo que a gente quer, porque o Evangelho é sobre alguém. É sobre o que alguém fez na cruz. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é Jesus.
a gente não pode modificar. Não é vamos dizer assim, não é o ambiente que a gente vive, não é a modernidade ou pós-modernidade que a gente vive, que a gente vai pegar o que Jesus fez, a palavra de Deus como um todo, e transformar segundo aquilo que a gente quer. A gente não pode modificar a palavra, a gente não pode pegar a palavra e transformar ela. Pelo contrário, ela deve nos transformar. Preste atenção que aqui é um anúncio de um rei. Imagina que um rei tem leis. Imagina que o rei tem um reinado, tem um governo. Portanto, os seus súditos devem se submeter àquele reinado daquele rei. Por isso que o evangelho não é sobre nós. O evangelho aqui não é sobre Marcos. O evangelho não é sobre João Batista. Ele anuncia alguém. E esse alguém, como diz o texto, é Jesus. É Jesus o Cristo. Jesus Cristo, o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. De um Messias que viria restaurar o governo, restaurar o seu povo, que estava sendo oprimido, né? Que sempre foi oprimido devido à desobediência do próprio povo. O povo foi escravo por diversas nações, sendo Babilônia, Egito, Medos, os persas, a Síria e tantos outros. Esse rei, que é Jesus, ele veio restaurar esse povo. Esse rei, que é Jesus, ele é o Messias prometido, aquele Messias que viria e cumpriria as promessas do próprio Deus. E não somente isso, ele é o Messias, mas ainda no versículo 1 ele diz que ele é o Filho de Deus. Então, o Evangelho diz respeito a Jesus, e esse Jesus é o Messias prometido, e esse Messias, como diz aí, ele é Filho de Deus, portanto é divino. Veja, Marcos ele não está contando uma história sua, ele não está contando uma narrativa sua, ele está contando a narrativa de alguém que é o Messias, que é o libertador do povo, e é um Filho de Deus, ele é divino. Repito, o Evangelho não pode ser modificado. Não é sobre nós. Se fosse sobre nós, se fosse sobre a nossa vida, se fosse sobre o nosso testemunho de vida, ele podia ser modificado a qualquer hora. Mas não é sobre nós. Não diz respeito aos nossos conceitos, não diz respeito à nossa forma de viver. Somos nós que devemos nos adequar a ele, e não ele a nós. Perceba, ele começa o Evangelho descrevendo que esse Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e o que ele vai dizer a partir de agora é que tudo que vai acontecer, que esse Jesus, que esse Filho de Deus está vindo ao mundo, esse anúncio está aí versículo 2, é conforme está escrito na profecia de Isaías: estou enviando à sua frente o meu mensageiro, que preparará teu caminho. A voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Você tem aqui um anúncio de uma comitiva real. Então a ideia é como se fosse, vamos dizer assim, limpando todo o caminho, né? E esse rei fosse passando, essa comitiva real fosse passando. A figura aqui é, obviamente, o retrato aqui é de Isaías capítulo 40, né, no qual você tem ali uma mensagem de conforto para o povo, que havia sido escravo na Babilônia por 40 anos, e Deus, é tanto que ele começa o capítulo 40 de Isaías, chamando o povo para um consolo, porque o próprio Deus restauraria esse povo, o próprio Deus como um rei poderoso, divino, vitorioso. Você encontra isso, por exemplo, no versículo 10 de Isaías 40. O próprio Deus poderoso, forte, livraria esse povo com mão forte, com braço estendido, tiraria, no caso, esse povo da escravidão, traria esse povo outra vez para a sua terra, restaurando assim, portanto, esse povo que havia sido rebelde, que havia
desobedecido a Deus, como consequência, havia ido para o cativeiro babilônico. No próprio relato de Isaías 40, você vê ali o poder desse rei divino. Né? É descrito que Deus faz uma figura de linguagem, Deus como sentando no, vamos dizer assim, sentando no globo terrestre. Né? A ideia é que o mundo todo é o seu trono, né? Que ele governa tudo. Então perceba, esse rei que é anunciado aqui por João Batista, como cumprimento dessa profecia de Isaías, é o próprio Jesus, que é Filho de Deus e que é o Messias, que vai restaurar esse povo, conforme está descrito nessa profecia de Isaías 40. Ao mesmo tempo, essa profecia também diz respeito a Malaquias 3, quando o povo, no meio da sua impiedade, né, no meio do seu pecado, se volta para Deus, né, e diz o seguinte: olha, Deus não está vendo nada disso, está vendo maldade na terra, está vendo corrupção na terra, Deus não está vendo isso. Deus se volta para ele: eu estou vendo, eu vou enviar meu mensageiro, eu quero saber se vocês vão estar preparados para ele, porque o meu mensageiro vai ser de juízo. Então perceba que a mensagem aqui, essa profecia de Isaías, como eu estou falando aqui para vocês, nos versículos de 2 a 3, tanto diz respeito à graça, ou seja, Deus vai restaurar seu povo, como ao mesmo tempo de juízo. Deus trará juízo para um povo que não se arrepender, para um povo que não ouvir o precursor dele, para um povo que não ouvir o próprio Deus, no caso aqui, a segunda pessoa da divindade, o próprio Jesus. Para um povo que não ouvir o Evangelho. Tanto é uma mensagem de graça, de restauração, quanto uma mensagem de juízo. Aquele que não ouviu o Evangelho em si, já está condenado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem tanto do mensageiro, quanto do próprio Filho de Deus. No caso aqui, João Batista, que ele é o precursor do Messias. E aí ele diz uma coisa legal, né? Olha só. Versículo 3. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireite suas veredas. Mais uma vez, a ideia aqui é de Isaías 40, de uma limpeza, vamos dizer, colocar dessa forma, né? De território, né? Para essa comitiva real passar, no caso, para esse rei divino passar. Mas, ao mesmo tempo, o versículo 4 explica o que seriam essas veredas, ou endireitar essas veredas, né? Vamos dizer assim. Olha só, versículo 4. Assim, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Versículo 5. Todos da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Então, parece que a ideia aqui de endireitar as veredas para o Senhor, uma espécie de uma preparação para a vinda desse rei, é exatamente o que a gente encontra em Malaquias 3. Quando o meu mensageiro vier, vocês vão estar preparados? O anjo da aliança vier, vocês vão estar preparados? Aí a pergunta que a gente faz é, como é que se prepara para a vinda desse mensageiro? No caso, como é que se prepara para a vinda do rei? Desse rei divino, que como a gente viu aqui no versículo 1, ele é o Messias e o Filho de Deus. Como é que se prepara? Os versículos de 4 a 5 descrevem arrependimento e confissão de pecado. É dessa forma que se prepara. Quando esse rei divino vier, e ele já veio, como é que esse povo vai se preparar para a chegada dele? Se arrependendo, voltando-se para ele, confessando os seus pecados. Perceba que João Batista, ele é o precursor desse rei. É ele que anuncia a chegada dele.
É Ele que vai anunciar a chegada desse rei divino. Como é que se prepara para a chegada desse rei? Se arrependendo. Como é que a gente se prepara, por exemplo, para a vinda ou a segunda vinda do nosso rei, que já governa, que já é rei? Se arrependendo. Um dia esse rei voltará. Um dia esse rei vai voltar. E a forma essa preparação se dá por meio do arrependimento, por meio da confissão dos nossos pecados. Nós temos um rei. Perceba como é ruim o que Israel fez na antiga aliança. Deus governava o seu povo. Deus era rei sobre o seu povo. Israel se volta para Deus e diz: eu não quero mais que você seja o nosso rei. Nós queremos um rei segundo as outras nações. Perceba como isso é ruim. Perceba como isso foi danoso para o povo. Nós temos um rei. O nosso rei é Jesus. Nosso caminho aqui, no caso, o nosso coração, ele tem que estar preparado para a vinda desse rei. E é exatamente dessa forma, confessando os nossos pecados, se arrependendo. Não só hoje, mas todos os dias, porque todos os dias a gente erra. Todos os dias o nosso pecado bate à porta. Estamos diante dele. E todos os dias a gente precisa se voltar para Deus e viver essa vida de alguém que está arrependido de seus pecados, de alguém que confessa seus pecados diariamente. É a vida daquele que tomou sua cruz. É a vida daquele que foi redimido por esse rei que é divino. Essa é a identidade de Jesus. Ele é filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Portanto, o chamado aqui é: arrependam-se, convertam-se, confessem seus pecados. Preparem seus corações para a chegada desse rei. Porque ele virá. Ele virá, aliás, ele já veio, né? E virá uma segunda vez. Agora, olha que coisa legal, né? Ele começa o versículo 1, como eu li aqui com vocês, dizendo que o evangelho é de Jesus, não é isso? Por que isso aqui é legal, né? Olha aí, por exemplo, o versículo 8. Perdão, versículo 7. E pregava dizendo, aqui é João Batista, né? Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de que, inclinando e desatar as suas correias, ou as correias das suas sandálias, né? Perceba que o evangelho, o teor da mensagem aqui não é o João Batista. É tanto que, por exemplo, em João capítulo 3, né, ele vai dizer que há uma espécie de um conflito ali entre os discípulos sobre o batismo, né? E aí João Batista se volta para eles e diz o seguinte: vocês estão com raiva do quê? Vocês estão brigando pelo quê? Eu disse para vocês, o que importa é que ele cresça, que eu diminua. Mais uma vez, o teor da mensagem não é o mensageiro, é o próprio Jesus. O anúncio dessa mensagem é o próprio rei, que um dia virá, ou no caso aqui, que já veio. É o anúncio desse rei. O evangelho diz respeito a esse rei, que um dia morreu na cruz, e um dia retornará para buscar seu povo, buscar aquele povo pelo qual ele morreu, pelo qual ele deu seu sangue na cruz, povo esse que Deus trouxe do mundo para ele mesmo. Deus nos resgatou, Deus nos tirou desse mundo para ele e entregou a Jesus. Não fomos nós que saímos do mundo, foi Deus que nos arrancou dele e nos colocou diante do seu Filho. É por isso que a gente tem essa esperança de que um dia
iremos viver com Ele para toda a eternidade. Não fomos salvos por nossa própria força. Por isso, mais uma vez, a mensagem não é sobre nós. A mensagem é sobre Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E aqui a gente entra na segunda parte, que é a relação desse rei com a criação, ou no caso aqui, com a nova criação. Está aí versículos de 9 a 11. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, ou Jesus de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente, vamos parar aqui, só até o versículo 11. Você tem aqui o relato da nova criação. Como assim, né? Se a gente prestar atenção quando a gente lê Gênesis, você tem o Pai criando, você tem a palavra, né? Quando Deus diz haja luz, há luz, haja terra, enfim, haja. Você tem a palavra. E ao mesmo tempo você tem o Espírito, né, que pairava sobre as águas. Aqui é do mesmo jeito. Aqui você tem o Pai, no caso aí a voz, né, que clama, né, o que brada, vamos dizer assim, versículo 11, Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Você tem o Filho, que no caso aqui é a palavra, né? Lembra que Deus, quando criou, ele disse haja e haja luz. E ao mesmo tempo você tem o Espírito, né? Que pairava sobre as águas. No caso aqui, o Espírito desce como forma de pomba, né? O legal é que nos escritos dos judeus, espécie de Targum, eles interpretaram Gênesis exatamente dessa forma. O Espírito, quando pairava sobre as águas, era lido como que o Espírito, como pomba, descia sobre as águas, ou como pomba voava sobre as águas. Percebe que é o mesmo relato aqui. Aqui é como se fosse uma nova criação. Nova criação agora com esse rei divino aqui. Tanto a criação como a nova criação, ou a regeneração, ou vamos dizer assim, uma recriação, ela tem como propósito tanto glorificar a Deus, quanto ao Filho, quanto ao Espírito. O que é isso, né? O óculos está horrível. Os teólogos chamam isso de a dança da Trindade, né? O que é isso? Né? Até meio esquisito, né? O termo, né? É como se a Trindade, ela, vamos colocar de uma forma bem simplificada, né? O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho e ama o Pai. O Pai ama o Espírito e ama o Filho. O Pai glorifica o Filho e glorifica o Espírito. O Espírito glorifica o Pai e glorifica o Filho. Então fica nessa, vamos dizer assim, nessa sintonia, como se fosse uma dança. Então a ideia aqui é de uma comunhão. A ideia aqui é de uma relação da Trindade na criação. Então, tanto na criação de Gênesis, como aqui, você tem o que os teólogos chamam de a dança da Trindade. Uma espécie de uma relação mútua entre eles, que tem como propósito único a glória. Vamos dizer assim, a glória tanto para o Pai, quanto para o Filho, quanto para o Espírito. Nenhum falta glória para o outro. Nenhum é mais amado do que o outro, nenhum é mais glorificado do que o outro. Ambos são glorificados em si mesmo. Como se fosse uma dança girando em torno de si mesmo. Deles, dessas pessoas da Trindade. Isso é. Por que isso é legal, né? Por que isso é importante? Se o Pai, o Filho e o Espírito se glorificam, se amam mutuamente, logo, eles são felizes mutuamente. Qual é o propósito da criação da Trindade? É que esse amor, é que essa alegria da Trindade seja transbordada para o ser humano.
Por isso que a nossa felicidade está exatamente em participar dessa dança divina, ou seja, nessa comunhão que a Trindade tem, de glorificar o Pai, o Filho e o Espírito. Foi para isso que fomos criados, para participar exatamente dessa dança divina, ou seja, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Fomos criados exatamente para isso. A nossa vida só tem significado se a gente tiver nesse foco a glória do Pai, que ao mesmo tempo glorifica o Filho, que ao mesmo tempo glorifica ao Espírito. Esse é o nosso foco. Está quente, viu? E muito. A gente foi criado exatamente para isso, para entrar nessa dança, na dança divina. Perceba que aqui você tem o relato de uma nova criação. Deus está recriando aqui. E como é que ele faz isso? Por meio da morte do seu Filho na cruz. Nós somos novas criaturas, como diz, por exemplo, o apóstolo Paulo. Quem está em Cristo é nova criação, nova criatura. Nós fomos redimidos, portanto, participamos dessa nova criação, onde Pai, Filho e Espírito estão ali. Olha o milagre que é a nossa conversão. O Tiago Cavaco, eu tenho até esse livro lá em casa, aliás, a minha mensagem está baseada também nesse livro do Tiago Cavaco, que é Milagres no Coração, e também do Tim Keller, que é A Cruz do Rei. A mensagem está baseada nesses dois livros. O legal é isso aqui, a nossa conversão é um milagre no coração humano. Perceba que quando a gente pecou no Éden, a gente perdeu essa sintonia com a divindade. A gente perdeu essa sintonia com a Trindade. A gente não, vamos dizer assim, dança mais conforme o ritmo divino, mas sim conforme aquilo que a gente quer. A nossa vida é para a glória de Deus e não para nós mesmos. A vida de alguém que quer viver sozinho, sem amor por Deus, viver sozinho, entenda, viver segundo aquilo que ele quer. Uma vida só é uma vida de alguém que não teme a Deus, que não tem o próprio Deus no coração. Ele vive só. Portanto, essa solidão dele, ele busca significado, seja em jogos, seja no prazer, seja em lucrar. A vida dele é baseada nisso. Portanto, é uma vida solitária. Embora ele tenha tudo, mas ele é solitário. Porque ele não faz parte dessa sinfonia, ou dessa sintonia, dessa dança divina, no qual ele foi criado. A nossa vida só tem significado dessa forma. Se a gente estiver em extrema comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Perceba, assim que Jesus sai da água, Deus brada: esse é meu filho, esse é meu filho amado. E o Espírito desce sobre ele para confirmar exatamente essa voz, para enchê-lo do seu poder, para enchê-lo da sua presença santa. Quando o nosso coração se volta para Deus, quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente está exatamente nessa sinfonia divina. Há 3 pessoas cuidando de nossa vida: o Pai, o Filho e o Espírito. Há 3, há uma divindade cuidando da gente. A gente nunca vai estar só. Nossa solidão se baseia pelo fato de Deus não estar presente na nossa vida. A gente pode estar cheio de amigos, mas se Deus não estiver presente, somos solitários. Uma outra coisa também importante daqui é o seguinte: Deus não tinha necessidade alguma de nos criar.
Tem uma teologia por aí que diz que Deus criou o ser humano porque ele se sentia só. Então, como ele se sentia só, e aí ele não tinha com quem conversar, né? E aí ele resolveu, pronto, vou criar o ser humano. Isso não é verdade. Porque você tem 3 pessoas completas, no sentido pleno da palavra, né? O pleroma dos gregos aí, né? Pleno. Tem a felicidade verdadeira, tem a felicidade. O que Deus faz com o ser humano é criar e derramar essa felicidade, essa alegria sobre esse ser humano. Deus não tinha necessidade de nos criar. Ele criou unicamente por amor e para demonstrar exatamente esse amor. Para que a gente vivesse nesse amor para a glória dele. Foi para isso que ele nos criou. Perceba que esse rei que Marcos narra no início aí do versículo 1, esse rei que é divino, ele participa dessa criação e ao mesmo tempo nos chama para essa sinfonia divina, para essa harmonia, para essa dança divina, para glorificar o Pai, ao Filho e ao Espírito. Em terceiro lugar, você tem aí a tentação do rei. Então, você tem a identidade do rei, que é o Messias, que é divino, e esse rei, ele participa ativamente dessa nova criação, dessa recriação, dessa restauração de tudo. E esse rei agora, ele vai ser tentado. A semelhança do que aconteceu no deserto, ou no caso no Éden, esse rei agora vai ser tentado no deserto. Versículos de 12 a 13. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o serviam. Mais uma vez, perceba como o paralelo aqui é de Gênesis. Você tem a criação em Gênesis, Deus cria o homem. O que acontece no capítulo 3? Pecado. O homem é tentado por Satanás no Éden, e aí vem a desgraça toda, né? Aqui é semelhante. Você tem uma nova criação e também uma tentação. Satanás, então, tenta Jesus, né? O Marcos não narra como essa tentação, mas você encontra aí, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4, você tem a tentação aí de Jesus. O ponto aqui é o seguinte: dessa vez, você não tem a árvore aqui. Dessa vez aqui, a ordem para Jesus é morrer. A ordem para Jesus é morrer. Tome a cruz. O resultado da cruz é morte, ele vai morrer. Portanto, ele obedece a Deus. Diferente de Adão. Deus diz para Adão: se você, infeliz, comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, você vai morrer. Ele desobedece a Deus e come. A diferença aqui está exatamente nessa obediência desse rei que é divino, desse rei que é o Messias, desse rei que é servo. Ele obedece e morre. A obediência desse rei traz morte, mas ao mesmo tempo traz vida para todos aqueles que creem no seu nome. Diferente de Adão, a desobediência dele traz morte, e a semelhança dele traz mais morte para os seus descendentes. O rei obedeceu a Deus. Como a gente vê aí no relato de Marcos e dos outros evangelhos, Jesus não cede à tentação. Jesus permanece firme no seu propósito, na missão da sua vida, morre na cruz por nossa causa, para perdoar nossos pecados, para nos aproximar de Deus, para nos tirar desse mundo e nos colocar, ou nos introjetar, como diz Romanos 5, na presença de Deus.
somos enxertados na oliveira. Somos filhos e filhas de Deus, não por nós mesmos, não porque decidimos sair do mundo, não porque decidimos vamos servir a Deus, pelo contrário, somos servos dele, porque ele morreu na cruz, porque o Espírito vai lá no nosso coração, ele quebra nosso coração, ele fere, moe ele todo, reconstrói ele todo para adorar a Deus. É dessa forma que o servimos. É dessa forma que o adoramos. O anúncio do rei é chamado à conversão. Um chamado à conversão porque esse rei está restaurando tudo e esse rei foi vitorioso sobre Satanás. E a consumação dessa vitória é exatamente na cruz, quando Jesus expõe a sua graça, expõe o seu amor na cruz e ao mesmo tempo recebe a ira de Deus. E como consequência, ele morre, mas ressuscita. E graças a Deus ele ressuscitou. E por isso estamos aqui hoje, cultuando ao seu nome, glorificando a ele, porque fazemos parte desse reino. E aqui eu queria tirar 2 lições, né, para a gente encerrar. A primeira delas, é fundamental e óbvio, né? Existe um rei. A gente tem um rei. Por isso a gente vive não segundo a nossa lei, mas segundo a lei que esse rei trouxe. E a lei desse rei é a palavra dele, é a palavra de Deus, no qual ele colocou para que a gente obedeça a ela. Temos um rei. Em segundo lugar, existe um reino. E nesse reino, eu não posso viver segundo aquilo que eu acho. Eu preciso viver segundo as normas do reino. E não que eu coloco. Porque somos súditos e não rei. Nós não somos o rei. O rei é Jesus. Nós somos os seus súditos. E devemos obedecer exatamente às suas leis, à sua palavra. Nosso coração precisa ser o trono desse rei. Só assim a gente vai entender, ou melhor, só assim a gente vai viver para a honra e glória desse rei. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos dê graça para viver exatamente nesse reino. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar. Curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti porque temos um rei. Temos um rei que governa a nossa vida. Temos um rei que morreu por nós. Um rei que nos trouxe para Ti. Um rei que transformou nosso coração. Um rei que derramou seu sangue por nós. Um rei que nos colocou no reino, no Teu reino. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Teu Filho Jesus morreu em nosso lugar. Porque Teu Filho Jesus, Ele reina em nosso coração. Porque o Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, não nos deixou só. Temos a Tua presença em nossas vidas. Temos a ação da Trindade em nossa vida. Por isso rendemos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Toda a nossa vida a Ti, ó amado Deus. Todo o nosso coração voltado para Ti. Fomos amados, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que pensamos, mas pelo Teu amor, incondicionalmente. Fomos salvos por Ti.
pedimos a Ti que nossa vida seja guiada exatamente nesse amor, exatamente nessa graça. Nossa vida é Sua. Toma conta de nós. Reina em nossas vidas. Nos leva para casa. Nos protege, nos guarda, nos dá uma semana na Tua presença, fazendo a Tua vontade. E que o Senhor seja exaltado onde estivermos, que a Tua glória seja vista através de nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos. E nele te agradecemos. Amém. E graças a Deus.